Ei, pessoal, tudo bem? Vamos fazer a correção dos exercícios referentes à aula 1 e à aula 2. A gente tinha falado sobre organização de ideias, sobre as vozes do discurso e eu mandei para vocês umas atividades referentes a um vídeo muito interessante, né, e super atual, que é do programa do Fábio Porchat, na GNT, e aí o assunto é sobre violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, só mesmo a título de fazer alguns comentários, né? Então, a primeira pergunta, aliás, a primeira não, porque a primeira era só para vocês assistirem ao vídeo. A número 2 fala, com base nos estudos sobre o assunto, organização temática no texto e o vídeo assistido, responda as questões que se seguem. Aí vem a letra A, tema do vídeo. O tema é violência e exploração sexual de crianças e adolescentes a partir de um documentário. No vídeo não fala qual que é o documentário, a gente sabe que é um documentário relacionado à violência e exploração sexual de crianças. Então, a resposta, violência e exploração sexual de crianças e adolescentes a partir de um documentário que foi produzido pelo, parece-me que é o Drauzio Varela. Local de veiculação. Onde que saiu esse vídeo? Saiu na GNT. Eu assisti ao programa todo na GNT. É muito bacana e vale a pena. Ali só está disponível mesmo no YouTube, nesse site que eu mandei para vocês, uma parte do programa, porque ele é muito grande. Então, onde que saiu esse vídeo que eu mandei para vocês? Ele saiu na GNT e foi disponibilizado parte desse programa no YouTube, a partir do site, aí vocês vão colocar https://, né, www.youtube.com/watch, interrogação, e assim vai. A que público se destina esse debate? Quem vai assistir esse debate? Todas as pessoas interessadas no assunto, em especial os pais, os educadores, os ativistas, os advogados, os juízes, etc. Mas todos os interessados. Você acha que todos os participantes têm a mesma voz? Isto é, vejam que eu coloquei voz entre aspas, tem aí algum objetivo dessas aspas, né? Porque não é a voz que eu uso do meu aparelho fonador, é a voz no sentido figurado de ter um modo de pensar, né, dentro da esfera social. Então, você acha que todos os participantes têm a mesma voz, isto é, a mesma opinião sobre o assunto? Sim, todos eles têm a mesma posição, ninguém é contra o que está sendo debatido ali. Muito pelo contrário, todos têm a mesma posição com relação ao tema debatido. Eles são contra a violência sexual em crianças e adolescentes e acham que é importante expor o assunto, buscar ações urgentes contra essa situação horrenda. Então é uma mesma voz, né? No sentido de ter a mesma opinião, o mesmo posicionamento sobre o assunto que está sendo debatido. E qual que é a intenção desse debate? Abrir diálogo e debater sobre o assunto, que é o assunto violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas a partir de quê? De um outro texto que já tinha sido realizado, que é um documentário. Esse documentário chama Um Crime Entre Nós, ele já até está disponível na internet gratuitamente. Então, junto ao debate que aconteceu, também há a intenção de informar, de esclarecer, de despertar os telespectadores para denunciar essa situação tão absurda que ocorre em nosso país. Às vezes até com vizinhos, nos nossos lares, conosco, não é verdade? Porque as pessoas não saem por aí falando eu fui violentada. É um assunto íntimo, é um assunto difícil.
Então, é para que se abra diálogo e que as pessoas comecem a falar mais sobre o assunto e despertar para as denúncias também. Quais os recursos discursivos que foram utilizados pelos participantes no debate? Talvez tenha sido essa a questão que vocês tenham tido dúvidas. Então, os recursos, os mecanismos para que eles pudessem falar sobre o assunto. Vejam que já de cara o Fábio Pochá, apresentador do programa, que mediador também, ele já começa citando uma voz de autoridade, que é a do Dr. Drauzio Varela. Ele fala, né? Eu gostei muito da citação do Drauzio Varela no documentário. Então, ele usa da citação, né, de alguém que é de autoridade, porque o Dr. Drauzio é um médico, é um ativista também, uma pessoa de muita luta, né, pela área da saúde e a integridade do ser humano nesse aspecto. Também eles dão opiniões, vejam que o Emicida deu opinião dele, né, sobre o assunto, o próprio o Francisco Bosco, filho do cantor João Bosco, ele opina também, além dele opinar, ele acaba desmembrando o assunto, conceitua o que é trauma, exemplifica, eles expõem experiências de vida, né? O Emicida fala de quando ele era criança, o que aconteceu, ele fala da situação também da filha dele, que a filha passa quando alguém ri, quando ele era adolescente, que a visão dele era outra, a fala que ele tinha, que ele não tinha maturidade para pensar de maneira diferente com relação às meninas, às jovens. Há também uma argumentação, tudo é feito em favor desse documentário, né, que está em discussão. O o Francisco Bosco, ele estabelece analogias, né, quando ele vai explicar o que é um trauma psicológico, ele faz uma correlação de quando alguém fratura, né, quando alguém quebra, tem um trauma ósseo. Usam comparações. O Porchat também apresenta dados de pesquisa sobre estupro em crianças, há exemplificações, enfim, só alguns recursos aqui para vocês perceberem o que é recurso do discurso para convencer, né? Então, eles usaram desses recursos que eu acabei de apresentar. A ideia central do debate é a violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Aí pede para você apresentar pelo menos 4 ideias que foram desdobradas a partir da ideia central. Então, se a gente tem uma ideia núcleo, a ideia central, que é violência e exploração sexual de crianças e adolescentes, nós temos outras ideias que foram desdobradas. Eu só pedi para vocês escreverem 4. Pode ser que vocês não apresentem as mesmas que eu apresentei aqui, porque são várias. Mas algumas ideias foram desdobradas em relação ao tema central, a saber, a dificuldade em assistir o documentário devido ao assunto pesado. Isso foi um desdobramento. Conceituação de trauma psicológico foi outro desdobramento, para mostrar a gravidade do problema e como que isso vai gerar mais problema futuramente. O Luciano Huck faz uma abordagem sobre o turismo sexual na Amazônia, quando ele está lá experienciando, né, o documentário, vivenciando aquela situação na produção. A importância de falar sobre o assunto, porque não dá para ficar mais escondendo. A importância também de escancarar o problema e de apresentar os criminosos. E tem outros ainda, eu só citei aqui 4, porque foi pedido 4, né? Na questão foram solicitadas 4 desdobramentos. Então, mas há outros, como a alteridade, né? Se colocar no lugar do outro, relembranças da infância, tem outros.
Enfim, gente, a gente encerra aqui só para a gente perceber isso numa prática textual, o que que é um recurso discursivo, qual que é a intenção daquele texto, qual que foi a intenção, né? Outra coisa, saber que as vozes ali eram várias pessoas com vozes fônicas diferentes, mas com o mesmo posicionamento, com a mesma diretriz, mesmo que eles estão falando de formas diferentes, de exemplos diferentes, usando recursos diferentes, mas a opinião, a maneira de se posicionarem é igual, isso que vale. Então, era isso que eu queria nesse exercício, né? Que vocês tivessem a percepção de onde que sai um tema, um texto, e como que esse texto e esse título e esse tema e a veiculação já nos dá a entender para quem que ele é direcionado, né? E saber sobre tudo isso que a gente falou de organizar as ideias, ter uma ideia núcleo e ali desdobrar as ideias secundárias. Foi isso que eu apresentei para vocês numa outra aula, nas primeiras aulas, para que vocês compreendessem como que esse embasamento teórico facilita o leitor a desenvolver a sua competência leitora e desenvolver as habilidades de leitura a partir desse embasamento teórico que eu acabei de apresentar de uma forma prática. Então, vejam, é muito importante que vocês vejam a ideia do que vocês escreveram, a organização dessa resposta, se há sujeito, se há predicado, né? E verificar se tem pontuação, se tem ponto final, se vocês iniciaram com letra maiúscula, porque isso é uma redação, é uma questão aberta, discursiva, pequena, mas ela é aberta. Então a gente precisa de saber organizar bem as ideias. Às vezes a pessoa tem sabe falar, mas na hora de escrever ela não relê o que escreveu, então é preciso de reler. Isso é normal, eu acabei de fazer aqui e tive que reler, e se eu procurar mais alguma coisa aqui, eu vou tentar melhorar ainda as minhas respostas, vou achar alguma coisa que eu preciso de fazer. Então, sempre precisamos de reler o que escrevemos e fazer uma análise linguística, em termos de letra maiúscula, em termos de clareza da ideia, de ordenação dessas ideias, de pontuação, de usar as concordâncias, as regências. Ok, gente? Era mesmo isso que eu queria passar para vocês, para que a gente pudesse alargar a nossa visão leitora. Vejam que se eu não consigo ampliar a minha formação leitora, a minha visão leitora, eu vou sempre decodificar os signos, mas eu não vou aprofundar, eu não vou analisar esse texto. E como a gente está circundado de texto o tempo todo, como eu uso o texto numa perspectiva social, sociointerativa, sociointeracionista, porque eu estou interagindo com as pessoas, então o tempo todo eu estou analisando o que o outro fala, o outro está analisando o que eu digo. A gente precisa de ter esse arcabouço, essa bagagem que eu acabei de apresentar aqui para vocês, porque quem não tiver uma boa análise leitora, provavelmente na hora de escrever ele não vai ter uma análise também para discutir os temas argumentativos, ok, gente? E aí façam uma avaliação de vocês, porque o que é avaliar? Avaliar é verificar como que foi o resultado de vocês frente a esse exercício. Aprenderam o que realmente foi apresentado? Quando vocês tiveram que ler e colocar isso na prática, o que foi fácil? O que foi difícil de entender? E o que agora ficou claro? Para que das próximas vezes vocês possam acertar mais. Outra coisa importante, estão tendo disciplina para realizar as atividades? Estão lendo, relendo, buscando realizar a atividade dessa
forma. Porque às vezes a pessoa lê uma vez e ela acha, ah, não entendi, pronto, acabou. Ela quer que o professor fique com tudo pronto ali para ela. E a nossa ideia não é essa. Nossa ideia é que o aluno, a cada dia, ele tenha mais condição de seguir os passos sozinhos. E nós vamos só mesmo orientá-los dentro da nossa experiência teórica e a nossa experiência de vida. Beleza, gente? É isso, tá? Um beijo grande, fiquem com Deus. Até a próxima.